Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. E sou um bocado de outras coisas, né? Pelo menos tenho muitos interesses. E entre os meus interesses está exatamente a física teórica. Não tenho formação matemática, mas eu me interesso muito pela física. E me interesso muito pela forma com que os físicos lidam com sua física. Talvez sejam, de todos os profissionais que eu vejo ligados à área científica, aqueles que conseguem aliar na sua escrita, pelo menos nos livros de divulgação científica, uma visão poética e, simultaneamente, uma visão científica. Essa união do exercício poético do olhar com o raciocínio científico, com o pensar científico, eu vejo mais especificamente na física teórica. Todos. Podemos ler Isaac Newton, podemos ler Albert Einstein, podemos ler físico contemporâneo, Richard Feynman, podemos ler qualquer um. Arthur Eddington, todos os físicos, eles têm uma forma de pensar que eu diria que é poética. Talvez seja a coisa mais material que temos e, ao mesmo tempo, a coisa menos material que temos é quem lida com material no sentido corriqueiro. Né? Aquilo que pega, que toca os nossos sentidos. Como a física liga todo o tempo com coisas que não tocam os nossos sentidos, na maior parte das vezes, que não são intuitivas, muitas vezes são contraintuitivas, eles são obrigados a pensar fora da caixa. E ao pensar fora da caixa aparece o espírito poético. E aí, hoje de manhã, estava lendo outro dos meus grandes interesses, que é a poesia, e particularmente Fernando Pessoa, e descobri um verso, entre tantos que eu já tinha lido, mas que nesse momento me tocou. Um pequeno verso que diz assim: há um oásis no incerto. E ele escreve incerto com letra maiúscula, para denotar que é incerteza geral. Há um oásis no incerto. E eu juntei essas duas coisas, que a física teórica cada vez mais lida com o incerto, cada vez mais lida com a incerteza, cada vez mais lida com probabilidade e não com fato, não com certeza. E contrapus isso a uma frase que eu escutei ontem na supervisão que eu faço quinzenalmente, que, aliás, é uma coisa que eu passei a fazer em função até desses encontros da gente aqui, que quinzenalmente nós nos encontramos, pessoas que fazem psicoterapia de todas as raízes e todas as nuances, estudantes de medicina, estudantes de psicologia, e nós nos reunimos para discutir a maneira pela qual nós lidamos com os nossos casos, independente da formação teórica. E numa dessas, na discussão de ontem, o tema que estava sendo trazido, uma pessoa me faz uma pergunta que remeteu a tudo isso que eu estou falando aqui agora. Ela me perguntou, ela disse assim: nós psicólogos temos supervisão, quando temos uma dificuldade, nós lidamos com supervisão, precisamos desse olhar, um outro olhar sobre o que está acontecendo. E os psiquiatras? E eu me dei conta de uma coisa, que os médicos ficam presos dentro de uma materialidade e de um conhecimento técnico, prescindido dessa outra visão, da visão externa. Por isso que eu me lembrei da física teórica. A física teórica talvez seja a coisa mais matemática que nós temos além da matemática, mas ao mesmo tempo é aquela que é capaz de lidar com a incerteza. Enquanto que o médico, regra geral, nós somos formados para lidar com certeza. Embora nosso pensar seja probabilístico, sempre o médico raciocina em termos de probabilidade, mas nós cobramos de nós uma certeza que só o conhecimento, ao nosso pensar, daria. E, regra geral, o médico fica preso dentro dessa armadilha. Todas as questões pessoais, profissionais dele têm que ser resolvidas por ele dentro do conhecimento. Qualquer que seja a supervisão, é estritamente de conhecimento. Falta na medicina que o médico recorra a alguém
para discutir sobre como é o exercer da medicina. Não o fato científico do que ele está fazendo, mas como ele se sente ao praticar isso. E em psiquiatria também. Não faz parte do hábito psiquiátrico nós termos supervisão sobre o nosso modo de atender. Não é discutir caso clínico, não é isso. Eu estou me referindo que toda vez que um profissional da área de saúde entra em contato com o outro, em realidade são dois seres humanos entrando em contato. É uma relação entre dois seres humanos em papéis diferenciados. Um solicita a consulta, o outro fornece a consultoria. Um tem uma queixa, o outro tem uma possível solução. Então os papéis não são iguais, são diferenciados, mas são complementares. E por serem complementares, são seres humanos que estão nas duas pontas. Mas nós, como psiquiatras e por extensão como médicos, nunca recorremos a uma ajuda à pessoa que exerce o papel profissional. Uma ajuda para a pessoa que exerce o papel profissional. Ou seja, no dizer psicodramático, todo o papel que nós exercemos na vida, nós temos uma faceta externa, objetiva, convexa, como eu diria, que é voltada para o mundo, que é objetiva, e tem uma faceta subjetiva, que eu diria que é côncavo. Então, todo papel tem um modus de operação, no modus operandi, tem uma prescrição de fazer que é dirigida ao mundo, ou seja, nós somos treinados para ser médicos, psiquiatras, mas ao mesmo tempo, quem exerce isso coloca algo dele, que é subjetivo, na maneira de exercer. Quanto mais nós colocamos o que é nosso na maneira de exercer, mais nós personalizamos o nosso atendimento. Quanto mais o nosso papel é exercido quase como uma transcrição completa de uma prescrição, ou seja, só tem um conteúdo objetivo, não tem nada do conteúdo subjetivo naquilo, vira um exercício mecânico da medicina automatizado, passível de ser substituído por uma IA, por uma inteligência artificial. E como nós, os psiquiatras, todo o tempo estamos lidando tal qual o físico teórico, todo o tempo nós estamos lidando com algo que não é material. Por mais que nós exercitemos uma aproximação, mas a psiquiatria não lida com coisas materiais em si. Todos os nossos fatos psiquiátricos, eles são imateriais, tal como a física teórica. Uma regra geral, nós nos protegemos dentro do arcabouço da convenção, do manual de diagnóstico e estatística, da CID, do DSM. Nós ficamos presos dentro desse caixote e que tira de nós esse exercício que eu diria que o físico teórico ainda mantém, que é a visão poética da realidade. E como diria Fernando Pessoa, de achar esse oásis dentro da incerteza. Nós vivemos como psiquiatra todo o tempo com incerteza, como todo médico. Mas nossa incerteza ainda é mais incerta ainda por nós não termos fatos materiais para exibir ao paciente. Nós não temos como pegar, tal como o físico teórico não tem como pegar um átomo. A gente sabe da existência das coisas, mas nós não temos como provar. E esse exercício que nós temos, que é de um ser humano diante de outro ser humano, quando ele é deixado de exercer com um conteúdo subjetivo e nós deixamos de lidar com o nosso conteúdo subjetivo, ou seja, como é que nós enfrentamos, lidamos, relacionamos com um paciente que nos traz uma dificuldade? Embora seja a dificuldade seja dele, mas ele é um ser humano e, como diria um poeta romano, nada do que é humano nos é estranho. Não existe nenhuma queixa de paciente psiquiátrico que não responda em nós em escala. Nós não teremos a mesma coisa, mas nós já vivenciamos, ou poderíamos nos colocar no lugar dele, que, aliás, é a base da psiquiatria fenomenológica, a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. O psicodrama faz isso em duas vias.
Não só nós nos colocar no lugar do outro, como o outro se colocar no nosso lugar. Mas essa capacidade que nós temos de tudo que nos é dito, tem algo em nós que responde a isso. Por quê? Porque nós compartilhamos a experiência humana. E falta ao psiquiatra e falta ao médico como um todo lidar com a subjetividade dele, com o lado côncavo do seu papel, com o lado subjetivo, com o lado que é o pessoal dentro do profissional. Como nós não temos isso, o médico, muitas e muitas vezes, ele recorre a outras formas de auxílio, fica preso muitas vezes dentro desse caixote técnico, que impede o exercício subjetivo da vida, ou pelo menos o olhar sobre a nossa subjetividade, sobre o nosso íntimo, impede que nós vejamos o oásis no incerto, já que nós trabalhamos no incerto, precisamos ver que tem um oásis no incerto, como acontece com os físicos teóricos e com os poetas. Mário Quintana, o poeta Mário Quintana, ele dizia que os poetas não leem poesia, os poetas leem os classificados de jornais. No tempo deles existiam os classificados, leia anúncios. Por que Mário Quintana provavelmente dizia isso, ao meu modo de ver? Porque o poeta faz poesia com a realidade, e a realidade está na vida. A realidade está nos classificados, a realidade está no Instagram, a realidade está na calçada, a realidade está no shopping, a realidade está na vida, não nos livros. Por isso que o poeta, ao dizer de Mário Quintana, ele não lê poesia, ele faz poesia quando ele lê classificados, né? Ele lê os classificados. Essa capacidade que o poeta tem de buscar o oásis no incerto, que os físicos teóricos desenvolveram, saíram daquela materialidade insossa, presa ao pegar, medir, tocar, e passar a exercer o fato de que nós vivemos uma plena incerteza de medição e que o universo é feito de imaterialidade. Todo o nosso material é composto de coisas imateriais. Nós, como médicos, nós não detemos isso. E ao não deter isso, há um espaço de sofrimento para o médico que muitas vezes é muito difícil de ser acessado. É muito difícil para o psiquiatra recorrer a uma ajuda psicoterápica. Que eu saiba, é muito difícil. É muito difícil para o médico como um todo recorrer à ajuda seja psiquiátrica ou psicoterápica. E é mais difícil ainda para o próprio psiquiatra perceber que ele próprio precisa de uma ajuda sobre o lado subjetivo dele no exercício da profissão. Não é por ter patologia, é por lidar com o ser humano. E ao lidar com o ser humano, tudo que, como repetindo o que Terêncio dizia, nada do que é humano nos é estranho. E por não ser estranho, nós temos parte com isso. Essa reflexão toda veio a partir de um comentário de um colega psicólogo na supervisão de ontem, e que na supervisão tinha um estudante de medicina que manteve a mesma coisa, que trouxe esse tema e que me trouxe a reflexão. Espero que haja sido útil para vocês e principalmente para os nossos colegas médicos e psiquiatras que porventura estejam me ouvindo. Espero que haja sido útil e divertido. Para mim foi pensar sobre isso.